E, entretanto, temos finalmente o mercado hoje com alguma correção. Isto no que diz respeito, obviamente, aos índices. Finalmente conseguimos ver um dia de algumas quedas, o que acaba sempre por ser propício para podermos voltar a entrar no mercado a melhores preços. É para isso, essencialmente, que o mercado acaba por estar a olhar sempre que temos enfim, estas ligeiras quedas para que se possa, portanto, expectar aqui mais uma vez alguma possibilidade de se voltar a poder entrar a valores mais interessantes do que aqueles a que normalmente acabam por estar a ser praticados no mercado. E, e hoje, com estas quedas, acabámos por ver praticamente a sustentar estas quedas o setor financeiro dos Estados Unidos. Também não foi só na Europa que caíram os mercados, foi obviamente também nos Estados Unidos. Se formos a ver todo o setor financeiro de bancos, principalmente, acabaram por estar a negociar muito no negativo. E com isso, então, acabámos então por ver estas quedas a poderem ser ainda mais agressivas no mercado americano. Curiosamente, no mercado europeu, e isto é interessante ver. Eu, aliás, eu posso-vos inclusivamente mostrar aqui. Vocês na vossa própria plataforma conseguem ver isto. Reparem aqui a evolução hoje das ações europeias, portanto, praticamente tudo a negociar no negativo. Ao contrário dos europeus, alguns bancos acabaram até por estar num positivo. Portanto, há aqui um sentimento misto deste setor bancário. De resto, acabou por ser tudo muito negativo, principalmente aqui o setor farmacêutico, o setor das bebidas. Portanto, todo o mercado aqui no geral, e estamos aqui a falar das maiores ações europeias, portanto, aqui a olhar no fundo para um Eurostock, que não digo que seja o Eurostock 50, que estão seguramente aqui mais ações, mas estas são as principais ações europeias. Se olharmos aqui para as americanas, vemos que um bocadinho o contrário. Foi todos os outros setores praticamente positivos, mas os bancos a negociar aqui no negativo, tanto JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, todos eles aqui a negociarem perto ou mais até 2% negativo. E que acabou por arrastar todas as outras positivas, que estão apenas ligeiramente positivas, a negociarem no negativo e finalmente então a termos aqui algumas correções mais agressivas por parte dos índices mundiais. Reparem então, o único que acabou por nestas últimas 24 horas ficar positivo ainda é o Nasdaq, em apenas 0,04%, portanto praticamente mesmo assim na linha d'água. Russell 2000 a perder 1,32%. Portanto, o Russell 2000 é um índice americano. Nós também temos lá na nossa plataforma, podem negociar também, é o US 2000. Portanto, é um índice que das 3 mil maiores empresas americanas, o US 2000 mede as 2 mil mais pequenas dessas 3 mil. Portanto, dá para ter uma noção daquilo que é, no fundo, uma imagem mais interna da economia dos Estados Unidos, porque se formos a ver o SP500, o Nasdaq e o Dow Jones, hoje em dia têm empresas que já nem são americanas, são globais, que vivem muito das exportações, enquanto que estas 2 mil, das 2 mil mais pequenas das 3 mil maiores, acaba por dar um impacto maior daquilo que é a economia americana. Portanto, é sempre muito importante ver isso. E aqui o que é notório, o que é notável, aliás, é que caiu 1,33% desta forma, então, o Russell 2000. Eurostoxx a cair 0,73%, DAX também a cair 0,73%. Este foi o principal destaque do dia de hoje. Portanto, estas quedas que tivemos. E, aliás, eu começava se calhar até aqui. Não, vamos começar pelos mercados cambiais. Aliás, antes disso, vamos começar por ver aquilo que foi o calendário económico do dia de hoje. Portanto, um calendário económico mais calmo, apenas com Draghi a falar de manhã e Ellen a falar à tarde. Portanto, nenhum deles acabou por trazer nenhum impacto ao mercado europeu, ao mercado cambial, já que nenhum deles acabou por ter um discurso mais focado na política monetária e por isso acabámos por não ver nada aqui de especial a acontecer nas moedas.
Tivemos decisão de taxa de juros durante a madrugada na Austrália, também tudo em linha com aquilo que já era esperado, sem nenhuma alteração ao que o Banco Central australiano já tem vindo a dizer no passado. E, portanto, aqui também a não trazer nenhum impacto mais agressivo ao mercado, infelizmente. E com isto acabámos então por ter um dia muito, muito calmo. Amanhã, o grande destaque vai ser a decisão de taxa de juros na Nova Zelândia. Aqui um pouco em linha também com aquilo que está a acontecer hoje, ou que aconteceu hoje de madrugada na Austrália. Portanto, não houve nenhum acontecimento que pudesse alterar aquilo que estava a ser a evolução da moeda australiana. Portanto, à partida também não vamos ter aqui nenhuma novidade, nenhuma surpresa na Nova Zelândia. Portanto, amanhã, ao nível dos cambiais, ao nível daquilo que pode e que são indicadores económicos que podem criar um maior impacto aos mercados cambiais, não vamos ter aqui nada de concreto. A grande questão amanhã vai ser de que forma é que os inventários do crudo podem afetar a matéria-prima. Nós daqui a pouco já vamos ver o gráfico do crudo. Tem um gráfico brutal. Aliás, tem estado uma subida incrível o crudo desde estes últimos acontecimentos que tivemos na Arábia Saudita, a quebrar os seus máximos já anuais, muito próximo de um possível ponto de inversão, que eu também já vos vou mostrar daqui a pouco. Vocês vão ver que realmente é um ponto onde eventualmente podemos até ver ali uma inversão a surgir mais cedo ou mais tarde. E de resto vai ser, mesmo ao nível desta semana, vai ser uma semana muito calma. Portanto, sexta-feira também vai ser feriado nos Estados Unidos. Neste caso estamos a falar do Dia dos Veteranos, exatamente, Veterans Day. Portanto, vai ser uma semana mais calma, o que é sempre normal. Portanto, as semanas a seguir aos dados de emprego nos Estados Unidos são sempre semanas mais calmas ao nível da publicação de indicadores económicos. Se formos ver, a próxima semana já é mais intensa com PMIs. Portanto, vamos ter inflação na Inglaterra, inflação nos Estados Unidos. Reparem, quarta-feira, dados de vendas a retalho e inflação, preços do consumidor. Portanto, vamos ter dados muito mais interessantes ao nível da inflação e das vendas a retalho no mundo todo, que vão certamente trazer aqui movimentos mais agressivos a um mercado que acaba por estar aqui ligeiramente mais calmo, principalmente depois daquilo que aconteceu nos dados de emprego da semana passada. E com isso acabámos então por ver o euro-dólar a cair. Portanto, euro-dólar que, reparem onde é que está, depois de ter ativado aqui o nosso Heads and Shoulders. Portanto, ele quebrou aqui a resistência do Heads and Shoulders. Reparem. Que inclusivamente era aos 23,6% de Fibonacci de toda esta subida. Quebrou, retestou e está agora a tentar dar uma continuidade baixista abaixo, então, deste valor. O que é que eu creio que aqui possa acontecer? Eu creio que podemos voltar a testar estes 38,2% de Fibonacci. Portanto, creio que iremos dar aqui uma continuidade baixista, pelo menos até este nível. O nosso 23,6 era precisamente o suporte do Heads and Shoulders, que é este padrão aqui de inversão que estava a ser formado. Quebrámo-lo, retestámo-lo, temos tudo para poder vir parar até este target. Portanto, é um primeiro target aqui, mais ou menos a zona dos 1,14. Portanto, é os 1,1420. Se olharmos a 4 horas, vemos que há já alguma divergência entre estes mínimos. Hoje a nossa recomendação na análise diária era precisamente vender desde que o stop estivesse acima deste cluster aqui de vendas que estava a existir. Portanto, estamos a falar também de um trade mais de curto prazo. Ele acabou por continuar aqui a cair, entretanto lateralizou desde a abertura dos mercados europeus, mas creio que faça sentido ainda estarmos vendedores, portanto, desde que com o stop aqui por cima deste valor e, portanto, a arrastar-nos até cá abaixo. Portanto, se quiserem entrar a favor desta tendência do euro-dólar, creio que o que faça sentido é entrarmos curtos com o stop aqui na zona dos 1,1633, take profit na zona aqui, mais ou menos dos 1,1440. Claro está que se por acaso o mercado continuar a seguir esta tendência e continuar aqui em quedas, o que podemos fazer é baixar o stop loss para um valor positivo, de forma a que possam trancar então aqui os vossos ganhos. Mas, portanto, isto em relação ao euro-dólar. Em relação ao dólar-iene,
acaba por ser a mesma história, só que aqui ao contrário, porque estamos a ver o dólar a valorizar, estamos a ver o iene também a perder alguma força por causa do Nikkei. Portanto, o Nikkei está em máximos históricos, já atingiu o nosso target, que também tínhamos sugerido na análise diária, que era comprar Nikkei até aos 23 mil pontos. Ele já atingiu esta madrugada esse valor. E o que é interessante perceber é que com o dólar forte e com o Nikkei forte, o iene não está a desvalorizar tanto como deveria. E eu creio que em parte seja também por causa desta grande zona onde estamos neste momento, no dólar-iene. Reparem, tem tido muita dificuldade em quebrar estes valores. Ele já está cheio de divergências nesta subida. Ou seja, a divergência é quando o preço faz máximos, mas a sua força relativa, que é medida através do RSI, não faz esses máximos. E, portanto, aqui o que é suposto existir é uma correção, antes de eventualmente depois voltarmos outra vez cá para cima, mas o que é normal aqui acontecer é uma correção, e neste caso, reparem, que eu não vos posso sugerir aqui que entrem compradores, quando nós temos todo este movimento de subida, e esta última subida, reparem que está com estes máximos menos impulsivos, são máximos mais, como se costuma dizer, cansados, ou seja, máximos que têm mais dificuldade em poderem ser feitos. Portanto, normalmente o que aqui se dá é uma correção que nos leva a quebrar este padrão que estamos a formar, que é compreendido entre esta resistência ascendente e este suporte ascendente, e que nos pode eventualmente levar até aos 38.2 toda esta subida. Portanto, não vos posso sugerir para comprar aqui dólar-iene, mas creio que devem aguardar por um possível breakout deste triângulo ascendente e, caso haja uma correção até ao 38.2, voltar a comprar, ou mesmo até aqui ao 23.6, já era uma antiga zona de suporte aqui deste ponto. Portanto, creio que aqui, até aqui, creio que faça até sentido poderem estar compradores. Em termos de Libra-Dólar, tem sido um par complicado de negociar. Aliás, há aqui alguns pares que têm sido difíceis de negociar. É o caso do Euro-Yen, o caso da Libra-Dólar, o caso do próprio Euro-Libra, também tem estado aqui sempre com movimentos muito agressivos, tanto em alta como em baixa. Portanto, são movimentos difíceis de se perceber e difíceis de conseguir definir um bom ponto de entrada. Portanto, são três pares que eu sugiro que estejam agora afastados, porque são pares em que estamos a negociar moedas que neste momento estão ou fortes, ou uma forte com uma forte, ou uma fraca com uma fraca, ou uma indefinida com uma indefinida, e portanto, neste caso, mais vale estar em dólares, a negociar esses dólares contra moedas que estejam nitidamente aqui um bocado mais fracas. É o caso, por exemplo, do dólar franco, o dólar muito forte ultimamente contra um franco que também está mais frágil. E aqui resta-nos perceber até quando é que esta consolidação aqui pode também continuar a ser quebrada em alta. Portanto, reparem que nós neste momento estamos a formar aqui uma espécie de um triângulo e eu creio que este padrão acabará por poder ser quebrado em alta mais cedo ou mais tarde, porque do lado do franco não há aqui nada que nos possa indicar uma maior valorização do franco, pelo contrário. E por parte do dólar, eu creio que haja potencial para voltarmos até cá acima, e por isso é que eu tinha aqui o gráfico diário para vocês verem que andamos sempre a negociar entre este range cá em cima dos 1,0286 e o range cá em baixo dos 0,94, portanto viemos cá abaixo, vamos ver se voltamos cá acima. Portanto eu creio que tecnicamente tínhamos tudo para lentamente, então nas próximas semanas, voltarmos a poder ter como target aqui a zona dos 1,0286. Libra-Yen também interessante para nos mantermos compradores, desde este ponto aqui no 38.2 que nós já tínhamos sugerido as entradas compradoras, ele acabou por conseguir ir, não conseguiu eventualmente aqui fazer o seu máximo relativo, mas continua a dar sinais de uma continuação das subidas, e eu creio que até cá acima temos então tudo para poder cá vir parar. É a tal perspectiva do Yen ter de desvalorizar com o Nikkei assim forte. Vamos ver se a Libra também acaba por nos dar aqui alguma força e que ajude então o Libra-Yen a poder voltar cá para cima. Outro par também muito interessante, era um que também já tínhamos falado aqui há algum tempo atrás, que era o dólar-lira.
Eu não sei se recordam, nós já tínhamos falado sobre... Aliás, eu até no último seminário que tínhamos aqui falado sobre este longo no dólar-lira, ele até acabou já por ultrapassar, mas era um par que tinha tudo para poder mostrar esta subida. A probabilidade de sermos aqui bem-sucedidos era muito, muito grande. E a verdade é que acabámos então por continuar a ter esta subida muito agressiva. Estamos praticamente a tocar aqui nestes seus máximos. Portanto, o que despoltou esta maior enfraquecimento por parte da lira turca foi o facto dos Estados Unidos terem bloqueado a emissão de vistos dos turcos para os Estados Unidos e, portanto, isso acabou por trazer aqui uma grande desvalorização à lira e o dólar contra a lira acabou então por subir bastante. Nós já tínhamos surgido as entradas compradoras aqui. Tinha sido um excelente ponto, portanto, o movimento impulsivo era o 38.2, era também o suporte desta anterior zona de resistência. Tínhamos tudo aqui para poder subir. Primeiro target atingido, segundo target está cá em cima dos 3,93. Sinceramente, é um ativo que eu acredito que possa continuar a mostrar sinais de subida. Aliás, se repararem, a tendência do dólar-lira é brutal. Foi uma tendência que já está aqui a ser gerada desde 2005 que andamos nisto. Já fomos dos 1,26 até quase aos 4 dólares. Portanto, isto em termos de Forex é uma subida muito, muito agressiva. Isto tem a ver não só com o dólar, tem estado constantemente forte, principalmente desde 2011, mas devido à continuação da redução de taxas de juros, da lira e ao enfraquecimento que esta economia tem tido. Portanto, acredito que é muito, muito fácil. Podemos ver aqui um máximo histórico a poder ser feito. Portanto, acho que é um excelente trade para também poderem estar então aqui compradores. Em termos de commodity currencies, NZD-USD está numa situação aqui problemática. E problemática porquê? Porque quebrámos este suporte ascendente, ele tem tudo para poder cair, no entanto também está aqui sobre uma grande zona de suporte, que era uma anterior zona de resistência, é os 23,6% de Fibonacci, já aguentou aqui 3 vezes, e eu acredito que a certa altura terá de cair, mas enquanto não quebrar abaixo deste valor, olhando para um trade mais posicional, eu acho que não faz sentido para já estarmos no mercado. Portanto, eu aguardaria, esperaria aqui que pudéssemos ter um movimento mais definido, que pudéssemos estar a negociar consistentemente abaixo do 23.6 para aí sim entrar. Óbvio que, se olharmos aqui para o curto prazo, olharmos aqui, por exemplo, para as 4 horas, vemos que temos aqui um trade muito interessante, que é medir com o Fibonacci toda esta queda. Vemos que ficámos aqui praticamente a tocar nos 38,2% de Fibonacci e, portanto, temos tudo para poder continuar aqui estas quedas. Reparem como no gráfico diário não há ainda divergência entre estes dois pontos. Portanto, temos tudo para poder aqui furar este seu suporte. Portanto, se quiserem entrar neste trade, sugiro que entrem a favor das quedas, mas com o stop loss aqui por cima destes 38,2. Portanto, tem que dar aqui um bocado mais de margem. Portanto, o stop loss, por exemplo, aqui na zona dos 0,70. Que a rondar os 0,70 acho que seria um valor já mais seguro e claro, depois o take profit seria muito cá em baixo, mas estamos a falar para um trade posicional, um trade para obviamente deixar aqui correr durante bastante tempo. Isto obviamente que amanhã vamos ter decisão de taxa de juros e se nada de surpreendente acontecer, o Banco Central neozelandês vai voltar a reiterar a necessidade de ter uma NZD fraca e portanto pode até ser que o Banco Central neozelandês amanhã ajude-nos com este posicionamento. Ao DUSD, difícil também a sua negociação. Aliás, mais difícil até porque ele nunca chegou aqui ao ponto onde eu vos ia sugerir aqui as entradas curtas, que era este 38.2. E ele agora está a testar, portanto, ele já foi aqui uma zona de resistência, está agora a tornar-se um suporte. Portanto, é uma zona difícil para também aqui sugerirmos um trade. Portanto, eu diria que é para estar aqui mais afastado por parte do AUD-USD. Eu acredito que ele irá continuar a cair, mas shortar nestes valores acho que não faz sentido ao nível da gestão de risco. Dólar CAD, este sim veio aqui tocar nos 50% de Fibonacci, um toque aqui muito, muito interessante, onde continuou a cair, e a verdade é que desde que o crude iniciou esta subida mais agressiva, o CAD ainda não ganhou a devida força, porque quando o crudo sobe, normalmente o CAD, a moeda canadiana, valoriza porque é uma economia muito exposta à exportação de petróleo. E, portanto, quando a sua principal matéria-prima de exportação valoriza o preço, óbvio que as margens aumentam, a balança comercial aumenta e é natural que a moeda também ganhe força.
E o que é interessante é ver que não ganhou assim tanta força. Também é verdade que o dólar está forte e está a travar aqui um bocadinho a queda deste ativo. Mas era uma zona aqui, os 50%, onde seria um excelente ponto para vender. Porque é que eu acho que ele agora não deve voltar aqui a cair com mais agressividade? Porque reparem, esta subida está a ser feita de forma muito impulsiva também. Um movimento impulsivo, não há divergência entre os dois máximos, portanto eu creio que iremos ter aqui novamente estes 50% testados, portanto esta zona aqui de resistência, e inclusivamente eu acredito que podemos ter esse nível a ser quebrado em alta. Se repararem, o crudo já subiu, já quebrou os máximos anuais. É provável que não venha a subir muito mais, até porque estas subidas, como sabem, vieram devido à questão que aconteceu na Arábia Saudita e ao escândalo que aconteceu na Arábia Saudita. O crudo acabou por disparar. Não deve eventualmente subir muito mais do que isto, portanto, pode eventualmente já estar muito próximo de atingir um topo. Ora, se não subir muito mais, também o CAD não vai ganhar muito mais força. E, portanto, é natural que tenhamos aqui um ponto onde possa haver uma correção do crudo e com isso também haver uma correção do CAD que com um dólar forte nos leve outra vez então cá para cima e pelo menos teste-nos aqui os 50% de Fibonacci. Portanto, muita atenção para não estarem curtos em dólar CAD. Eu acredito que, tendo em conta a evolução do crudo, tendo em conta a evolução do dólar e tendo obviamente em conta aqui a estrutura técnica que o par neste momento apresenta, eu acredito que estes 50% de Fibonacci possam novamente aqui ser atingidos. Ora, olhando então agora para índices, portanto, como sempre, primeiro olhamos para os mercados cambiais, depois para os índices e depois para as matérias-primas. Começando por olhar para DAX, finalmente aqui um movimento de queda no DAX. Aliás, eu acho até que foi o maior movimento de queda desde setembro. De resto, as correções têm sido muito pequeninas. Claro que foi um grande movimento de queda, mas que mesmo assim, reparem que não é nada a comparar com toda a subida que tivemos. Se olharmos para toda a subida que tivemos este verão, reparem que estamos ainda muito longe sequer de atingir os 23,6. Portanto, é uma correção praticamente aqui nula, muito, muito pequenina, portanto, nada de especial. Deus queira que hajam aqui correções até mais agressivas, que assim até nos permite poder comprar a melhores pontos, principalmente as ações, e principalmente olhando para o longo prazo. Mas para já é uma correção que no curto prazo parece bastante grande, e é. Se olharmos, hoje tivemos um dia de uma queda de quase 200 pontos. É bastante. Se olharmos para aqui também para o curto prazo e colocarmos um Fibonacci toda esta última subida que tivemos mais agressiva desde dia 25 de outubro, ele veio até aos 23,6% de Fibonacci aqui neste ponto, quebrou inclusivamente. Está com alguma dificuldade agora a quebrar em alta. Portanto, eu creio que se continuarmos com estes movimentos corretivos, não comprem para já DAX, estejam atentos a uma vinda até ao 38,2%. Portanto, nas vossas plataformas, coloquem o gráfico a 30 minutos, ou 1 hora, ou mesmo a 15. Desenhem o Fibonacci toda esta subida, porque eu creio que os níveis de Fibonacci acabarão por funcionar bastante bem com estas correções que estamos aqui a assistir. Vamos ver como é que o mercado amanhã abre. Se amanhã às 7 da manhã vemos uma abertura do DAX acima do 23,6, eu creio que o mercado irá absorver a queda de ontem e irá outra vez entrar comprador e provavelmente veremos novamente aqui os novos máximos a poderem ser formados. Agora, reparem aqui só numa situação, não sei se lembram de há pouco no dólar yen, estava-vos a mostrar este triângulo que estava aqui a ser formado. Portanto, aqui vou mostrar outra vez. Portanto, estávamos a formar este triângulo onde eu vos dizia que normalmente há lugar a uma correção maior para depois voltarmos a subir. Ora, foi exatamente o que aconteceu aqui no DAX. Reparem, tínhamos exatamente este mesmo triângulo. Portanto, aqui com máximos maiores, com divergências, tivemos o breakout deste triângulo ascendente e, então, a termos aqui um movimento corretivo a surgir. Lá está. Agora é vermos até que valores é que o DAX pode vir a corrigir para podermos, eventualmente, levar-nos para novos máximos, porque tem sido essa a tendência dos índices, quer dizer, não há aqui nada que nos possa surpreender pelo negativo, até porque os resultados das empresas, como têm visto, têm sido muito, muito positivos. Aliás, exemplo disso foram os resultados da Amazon na semana passada, creio eu, acho que foi no início da semana passada. A Amazon só nesse dia subiu, só no aftermarket, com a apresentação dos resultados, subiu 12%.
A Amazon, que está já com um PER para aí de 100, que já está extremamente sobrevalorizada, mas mesmo assim conseguiu com estes resultados bons subir 12%. Ou seja, o mercado está muito forte. Há quem diga, isto vai arrebentar, que isto está a subir imenso. Mas temos que ver que este mercado americano está forte porque os resultados das empresas o justificam. Não estamos a ver resultados das empresas serem negativos. Pelo contrário, estamos a ver a confiança do consumidor aumentar, os lucros das empresas aumentar. Como é natural, os índices vão sempre continuar a subir com isto. Portanto, todas estas correções que temos vindo a assistir no mercado têm sido justificação para voltar a entrar comprador. Portanto, o mercado vive neste momento um grande ambiente de apetite pelo risco, justificado então por esta evolução positiva que as empresas estão a ter. Estamos numa época de transformação tecnológica, logo já não estamos, por exemplo, na situação em que estávamos com os .com em 2000, que bastava uma empresa ter um nome .com e dizer que era da internet, que era logo comprada. Havia um desconhecimento muito grande por trás disso. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito simples. A Apple sobe porque vende mais iPhones e porque é palpável, é tangível os resultados que ela tem. A mesma coisa com a Amazon. Tem muita rotação de produtos, tem outro tipo de serviços, como os cloud services, e portanto tudo isso são coisas palpáveis, são coisas que nós conseguimos ver, que têm realmente resultados muito interessantes, e portanto é normal os índices assim subirem. É a evolução natural das espécies, como costuma dizer, mas traduzido aos mercados. Tem um exemplo contrário. Os resultados do CTT foram extremamente negativos. Estava tudo em pânico. Os CTTs estão a cair, já vai quase para os 2 ou 3 euros. Como é óbvio, vão cair. Quer dizer, tem uma quebra de 56% nas receitas, tem um dividendo de 12% ou 10%, que é fantástico, que é gigante, toda a gente quer aquilo, mas que para o ano vão ter que cortar quase na totalidade. Portanto, quer uma empresa que nem sequer dinheiro tem para pagar aos acionistas os dividendos a que se comprometeu, que cai as receitas a 56%. Portanto, ninguém quer isso. Por isso é que acabam as ações por cair a pique. Portanto, o contrário está a acontecer nas empresas de qualidade americanas. E por isso é que os mercados americanos têm sempre performances, em média, obviamente, muito melhores que os mercados europeus. Porque são empresas mais bem geridas, com uma cultura corporativa e de retorno aos acionistas mais vincada, mais enraizada nos mercados. Portanto, é raro hoje em dia por exemplo, a empresa portuguesa, que nós vejamos ali um aumento consistente dos dividendos nestes últimos, já nem digo 50 anos, como são a maior parte das empresas americanas, mas digo nos últimos, por exemplo, 10 anos. Não há empresas que consigam ter um crescimento sustentável do pagamento de dividendos. Ora, logo isso é o suficiente para quem esteja a olhar para o mercado no longo prazo mantenha as ações em carteira. É impossível. Ninguém quer ter isso. Ninguém quer ter uma ação ninguém quer comprar hoje em dia uma ação do CTT sabendo que para o ano vão cortar os dividendos. Ninguém quer ter isso. Não faz sentido. Faz sentido do ponto de vista de comprar aquilo subir 5 ou 10% e vender. Isso eventualmente faz sentido. Mas isso já é gambling. E para isso vamos estar a negociar os índices, que não temos custos, que é muito mais perceptível a nível técnico o que é que pode acontecer, do que propriamente uma CTT que não tem liquidez e que sabe-se lá o que é que vai acontecer amanhã. Portanto, isto só para vos dar o exemplo do porquê de, com estas quedas dos índices, ser muito provável que possamos ter aqui continuações das subidas. O mercado quer entrar a melhores preços. Isto é como, por exemplo, a questão das bitcoins. Bitcoin está a disparar. Óbvio que eu gostava muito de ter entrado nos $1000. Na altura ninguém entrou porque estava muito forte. Hoje está nos 7000. E estamos todos a pensar no mesmo. Se calhar daqui a 5 anos está nos 50.000 e vamos estar a pensar nos 7.000 eu não entrei porque está muito forte. É a mesma coisa com os índices americanos. Claro que nada está nos seus topos até iniciar as suas quedas agressivas, mas reparem, isto é uma subida sustentada dos índices americanos. Isto é o SP500. Estamos a ver a evolução que tivemos no último ano. Foi uma evolução brutal. Dos 2.000 pontos aos 2.500 pontos. Aliás, mais até. Estamos a falar aqui de uma subida de mais de 25%. Eu acredito que ela irá continuar. Acredito que não haja nada a nível fundamental que nos leve a pensar numa queda dos índices americanos. Aliás, pelo contrário, se realmente for para a frente a política de reforma fiscal nos Estados Unidos, se realmente for para a frente a repatriação dos fundos, logo aí estamos a ver as empresas a aumentarem os seus lucros, a reduzirem
os seus custos, nomeadamente os custos de manutenção dos seus fundos e das suas caixas na Europa para irem para os Estados Unidos e, portanto, logo aí acabam por poder, por exemplo, porque é que a Apple não aumenta dividendos? Tem o dinheiro empatado no Luxemburgo e na Irlanda. Não consegue ter esse cash suficiente para, poder ter cash flow suficiente para pagar aos acionistas. E o mesmo acontece com inúmeras outras empresas, a Amazon, Facebook, portanto, acontece com imensas empresas que não têm esse cash liberto para poder ou retribuir aos acionistas ou fazer outro tipo de investimentos, alavancar o seu fator produtivo, fazer imensas coisas. Perguntam-me aqui se a Coreia pode fazer moça nos índices americanos. Mas já a Coreia, quer dizer, é um assunto que nem sequer... primeiro já é falado há anos. Quer dizer, há sempre um míssil que vem surgir da Coreia. Estamos a falar disso há anos e anos. Nunca aconteceu. Portanto, para já isso nem sequer é uma possibilidade. Nós vamos continuar a falar sempre da Coreia. É sempre um excelente tema de conversa. É sempre excelente estar a ver lá o Kim Jong-il a olhar para os mísseis, a ver os mísseis a serem produzidos. Mas para já é tudo uma miragem. Quer dizer, não existe nada que nos dê a certeza que eventualmente a questão da Coreia possa fazer bossa. Se vier a fazer, excelente. Eu acho que o mercado vai olhar para isso como um excelente pretexto para conseguir vir apanhar preços mais baixos. Mas na realidade eu creio que nada disso irá acontecer. Bom, obviamente que até a altura em que aconteça, mas para já não há nada. Já andamos nisto há anos e anos e anos que eu ouço falar da Coreia. E a verdade é que antes disso já tivemos Brexit, já tivemos a Grécia quase a falir, já tivemos a crise de dívida na Europa, já tivemos o subprime nos Estados Unidos. Portanto, que tivemos tanta coisa que trouxe os mercados para baixo e que a Coreia tem sido apenas uma história secundária que às vezes dá jeito de falar quando não há outros temas no mercado. Portanto, eu sinceramente acho que quando se ouve estes comentários sobre a Coreia, acho que é o mercado a poder dar-nos um pretexto maior para podermos finalmente comprar certas ações ou comprar o mercado no seu todo a melhores preços. Portanto, isto passa-se exatamente com o Nasdaq, passa-se exatamente com o SP500, passa-se exatamente com o Dow Jones, que até é o índice que mais tem subido agora nos últimos tempos. E para vocês terem uma noção, os índices americanos, eu por acaso não tenho aqui desde 1 de janeiro, mas tenho desde mais ou menos 20 de janeiro. SP500 subiu 12,9%. Dow Jones subiu 17,24%. Nasdaq, em pouco mais de 10 meses, subiu 22,3%. E tudo isto sustentado, tudo isto de uma forma que não é abstrata, não é como nas .com. Claro que pode haver correções, claro que uma subida de 22% pode dar asa que haja uma queda de 4%. Não é isso que faz com que haja um crash. Reparem só no seguinte, se o Nasdaq caísse 20% amanhã, não pode ser considerado um crash. Porque voltaria ao ponto de partida deste ano. Portanto, tínhamos um ano onde simplesmente os mercados não cresceram. Ou mesmo que fosse uma queda de 15%, estaria a crescer 7%, que é em média o que sobe por ano os mercados americanos. Portanto, mesmo que haja uma queda amanhã de 15%, em que provavelmente ficaria tudo em pânico, portanto, não há razões para entrar em pânico. Não há razões para uma queda poder ser uma coisa do outro mundo que vai nos trazer, uma crise outra vez. Nada disso, pelo contrário. Se cairmos 22% no Nasdaq, voltamos ao ponto de partida. Reparem. Onde é que eu tenho aqui o Nasdaq? Tenho aqui. Reparem onde é que ele começou o ano. Nos 4.600. Está nos 6.314. Portanto, eu acho que isso... Há que manter a calma. Acho que a tendência tem sido subida. Aliás, historicamente vão sempre subir os índices. Isso é certinho. Quer dizer, nem é possível contrariar isto. E reparem o que acontece desde 2009. Desde a recuperação da crise. Desde os 1.000 pontos para os 6.000. E o que é interessante é que durante estes 8 anos em que subimos 600% no Nasdaq, havia muito boa gente a comprar BCPs, a comprar BES, a comprar Banifs, não sei se na altura não estava em bolsa, mas a comprar tanta coisa tóxica portuguesa que deixou passar
estes 600%. Ou até, por exemplo, a dívida pública. Em 2009 estava com uma boa taxa, mas nada está próximo destes 600%. Vão continuar? Claro que vão. Claro que vão, porque nós em 2016, no início de 2016 também estávamos no topo e tínhamos que corrigir. Em 2013 também estávamos no topo e tínhamos que corrigir. Em 2014 também. E por aí fora. Portanto, os mercados vão sempre subir historicamente. Tem sido isto que acontece. É uma taxa de crescimento em média desde 1890, quase que tem uma média de crescimento de 7%. Portanto, nos próximos 100 anos vão também ser assim este tipo de rentabilidades. Portanto, evitem olhar para as coisas tóxicas sem qualquer tipo de histórico, sem qualquer tipo de consistência, principalmente as empresas europeias, e custa-me dizer isto, que é o nosso país, obviamente é sempre chato ter de estar a dizer mal, mas é a realidade. E olhem para os índices americanos, olhem para aquilo que realmente tem qualidade. Isto é uma coisa que ir comprar um carro antigo só porque é barato, não é? Não podemos comprar uma ação portuguesa porque está muito barata, mas é lixo. Quer dizer, se está barato é porque é lixo, não é? Ou então porque teve ali algum fator menos justo, mas que trouxe o mercado para baixo e que obviamente vai ser outra vez levado para cima e vai outra vez valorizar. Portanto, nada está barato só porque sim, porque está em promoção e porque o mercado nos fez esse favor. As coisas estão baratas porque o mercado assim o decidiu, é porque não presta. Portanto, temos que ser muito pragmáticos nos mercados em relação a isso. E, portanto, isto só para vos dizer, evitem olhar para o mercado europeu de forma individual, em ações individuais. Claro que há empresas muito bem geridas e que merecem, de certeza, a nossa atenção. Mas foquem-se nos índices e principalmente na forma como os índices americanos têm evoluído nos últimos tempos. Evitem estar a vender nestes topos, que foi o grande erro de muita gente desde o início do ano, é tentar adivinhar que isto era um topo, os resultados das empresas a continuarem a sair muito, muito positivos e depois ficarem pendurados com as posições vendedoras cá em baixo e o mercado a continuar a subir. Portanto, a tendência tem sido esta de subida. Mantenham-se a comprar, mantenham-se dentro desta tendência que provavelmente não vão voltar a ver, mas não de uma forma tão agressiva como estamos a ver este ano. Ora, em relação às matérias-primas, ouro continua aqui muito lateral, portanto, ouro que está acima dos 61,8% de Fibonacci, toda esta última subida que aqui teve. O dólar forte tem limitado um pouco a subida do ouro, portanto, vamos manter-nos compradores desde que ele se mantenha acima dos 61,8%, abaixo deste valor será para evitar negociar este ativo. Já agora, só falando aqui em relação aos índices, eu esqueci-me aqui de vos falar, que algumas oportunidades que existem ao nível dos índices asiáticos. Temos o caso do Nikkei, que era aquilo que eu vos falava, que já atingiu os 23 mil pontos. Foi um trade excelente. Nós tínhamos aqui sugerido, antes mesmo desta subida, tínhamos sugerido há cerca de 2 semanas atrás, creio eu, na análise diária. Foi um trade espetacular. Aliás, foi dos trades mais rentáveis quase deste ano. Até porque o Nikkei, cada ponto vale bastante por causa dos seus requisitos de margem. E portanto apanhámos aqui cerca de 2 mil pontos no Nikkei, que foi quase 10%, aqui fantásticos, muito fácil, ainda por cima sempre a subir de uma forma que nem dava para corrigir. Portanto, quem conseguiu entrar aqui nesta zona, excelente. Quem não conseguiu, azar. Vão ver mais oportunidades, mas até aqui no breakout estava excelente para podermos comprar. Depois falámos aqui também do Hang Seng, que também já quebrou o seu máximo histórico, não conseguiu trazer a correção que queríamos para voltar a entrar longos, mas neste breakout ele a poder continuar a sua subida. Portanto, muita atenção ao Hang Seng, portanto, índice de Hong Kong, HK-Comp. Depois queríamos falar também do índice mexicano, depois da correção que teve, volta aqui a uma grande zona de suporte, portanto, excelente ponto aqui para também podermos comprar índice mexicano. Portanto, tentem entrar aqui mais ou menos nestes valores. Portanto, coloquem o gráfico, por exemplo, aqui no time frame diário, coloquem o Fibonacci desta última subida, vejam como ele vem até ao 38.2 e tentem comprar nesses valores. Se ele não ativar aqui este Head and Shoulders, portanto, se ele conseguir quebrar acima desta resistência, temos tudo para voltar a fazer um novo máximo histórico. A relação então às matérias-primas. Platina também bastante lateral, sem nada aqui para dizer, portanto, tal como também a prata. Portanto, no fundo, em linha com aquilo que está a acontecer no ouro também. Portanto, as matérias-primas preciosas aqui mais laterais nesta fase. Matérias-primas industriais, alumínio,
numa grande zona de resistência que rejeita. Portanto, eu acredito que o alumínio irá tombar, irá ter aqui uma correção. Neste momento não está ainda interessante para entrar, ou pelo menos para eu vos sugerir uma entrada curta. Não quer dizer que não possam vender se assim concordarem. Eu acho que ele vai cair. Não acho que a nível de gestão de risco possamos ter aqui um trade interessante. Cobre também aqui perto dos seus 50%, também com divergência aqui entre estes dois máximos. Possivelmente aqui também uma inversão a poder surgir. Zinco, desde que veio aqui corrigir e disparou para novos máximos, também a formar uma divergência, também num ponto onde eventualmente pode ter terminado as suas subidas, mais difícil de negociá-lo aqui. Não acho nem que vai para cima nem que vai para baixo, acho que está num ponto difícil de negociação. Níquel, muito semelhante ao cobre e ao alumínio, divergências entre os dois máximos a ser feita. Aqui o zinco, o níquel também a estar nos 50% de Fibonacci, aliás, peço desculpa, nos 38,2% de Fibonacci, toda esta queda, portanto, excelente ponto para vender níquel. Matérias-primas energéticas, gás natural, grande zona de resistência aqui a ser formada no gás natural, excelente ponto para poderem vender esta matéria-prima. Crude, a vir então à grande zona de resistência que eu também vos falava, que era os 38,2%, toda a queda que ele teve já desde 2013. Reparem. Estamos muito próximo de atingir esse valor, por isso é que eu há pouco vos dizia, quando falámos do dólar canadiano, que o CAD tem estado aqui a ganhar alguma força por causa da valorização que o crudo está a ter. Portanto, o crudo podendo atingir aqui um topo, é possível que o CAD também venha a desvalorizar. E, portanto, se ele atingir realmente este topo aqui, que é muito provável que o faça, reparem, também coincide aqui curiosamente também com esta resistência aqui ascendente, portanto aqui este topo, esta resistência aqui que está a ser formada. Portanto, muito provavelmente vamos ver aqui um ponto de inversão, onde irá terminar então esta subida. Portanto, cuidado se estiverem a favor das subidas no crudo. Podem continuar a comprar, creio eu, até cá acima, até à zona dos 59 ou dos 60 dólares, mas tenham cuidado para poderem sair nesses valores. Soft Commodities, café continua sem conseguir quebrar em alta esta grande zona de resistência, que também já tínhamos falado a semana passada na análise diária. Portanto, grande zona de resistência aqui a aguentar o preço do café, mas também muito lateral, aqui sem grande interesse para já negociar este ativo. Trigo acima da sua resistência dos 417, tem aguentado sempre neste valor, já tive aqui um disparo brutal, um spike que depois foi absorvido, mas sempre acima destes 417. Corn, continuo a achar que está excelente para venda. Já temos vindo a sugerir as vendas algumas vezes aqui abaixo destes 38,2. Ele muito lateral, sem conseguir ainda evoluir para além destes valores. Soja também aqui lateral, nada de especial a acontecer na soja de momento. Açúcar também lateral, algodão também lateral, cacau também lateral, embora esteja aqui a subir um pouco. Portanto, muito pouca coisa a acontecer aqui nas soft commodities de momento. Às vezes temos aí alturas em que temos movimentos muito, muito impulsivos a poderem surgir. Desta vez não é o caso, mas temos excelentes oportunidades ao nível das energéticas e dos materiais de construção. Destaque então para shorts no níquel, shorts no cobre, shorts no gás natural e muita atenção então aqui à volatilidade com que o crudo está e à possibilidade de continuar aqui a subir, mas até ao ponto que eu tenho ali definido. Ora bem, nós por hoje então ficamos por aqui. Espero que vos tenha ajudado este seminário. Espero que tenham conseguido tirar aqui algumas dúvidas com que estivessem. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, podem enviar um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Nós por hoje então ficamos por aqui. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.